Olá, feliz ano novo a todos. Estamos de volta com Real Time 1 Entrevista, que hoje recebe Gabriel Mota, ativista, professor de letras formado pela Universidade Federal do Amazonas, ativista social, foi o fundador e mantém, com a ajuda de parceiros, a ONG MIGA, de acolhimento das pessoas LGBTQIA+. Tem 29 anos, é de Manaus, atualmente exerce o cargo de secretário estadual de movimentos sociais do PCdoB no Amazonas. Gabriel, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Eu já queria colocar logo na pauta a questão da política. A eleição desse ano, certamente um dos temas que estará na boca dos candidatos é a situação da população LGBTQIA+. Como está esse povo e como é que você pensa que esse assunto estará inserido na pauta eleitoral? Os 3 anos que já se passaram do governo Bolsonaro foram anos de constantes ataques a vários segmentos sociais, entre eles a população LGBTQIA+, né? Então, com certeza, as pessoas elas são humanas, elas percebem a falta de sensibilidade por parte do presidente quando se trata da nossa comunidade. Então, vai ser uma campanha, vai ser um pleito que vai marcar muito pelos movimentos sociais, né? Então, tanto que hoje eu estou no cargo de secretário estadual de movimentos sociais, porque é importante nós, que somos pessoas de partido político, circular nesses movimentos. E a ideia é que os movimentos eles se despertem para entender o quanto esse governo ele foi maléfico para várias populações, LGBT+, mulheres, população negra, indígena, entendeu? Todo mundo foi muito afetado pelo governo Bolsonaro. E nesse momento está sendo, né? Então, o que a gente espera enquanto Secretaria de Movimentos Sociais é conseguir passar uma liga aí dentro dos vários movimentos que tem aqui no estado do Amazonas, para que a gente consiga levar essa mensagem ao máximo possível de pessoas, para que elas entendam que o governo Bolsonaro não é um governo bom para as populações, né? A gente precisa de governos que apoiem as pautas progressistas e a gente não pode ficar aí à mercê de governos que se dizem conservadores. A organização desse movimento, Gabriel, você está num partido importante que trabalha essas pautas já há muito tempo, mas ela precisa ser ampliada para chegar na sociedade de uma outra forma. Vocês pensam a realização de fóruns, de encontros para colocar em pauta, e aí já não só a questão da população LGBTQIA+, mas também de negros, indígenas, quilombolas. Esse debate não é necessário ele se espraiar na sociedade de uma maneira mais forte? Isso, o PCdoB ele é um partido que ele tem uma militância muito disciplinada. Então a gente entende que a pauta LGBT ela é uma pauta também de luta de classes. E por esse motivo a gente está sempre dentro dos debates sobre educação, sobre saúde, entendeu? Óbvio que a bandeira LGBT é uma bandeira que ela precisa de uma atenção especial, mas é uma bandeira também que está presente na saúde, na educação, na segurança pública. Então os nossos quadros políticos eles tentam estar preparados, né? Nós somos capacitados dentro do partido com muita disciplina, muito estudo e muita formação para que a gente consiga fazer essa mensagem chegar até o povo, mas não uma linguagem apenas acadêmica, né? Levando teóricos e por muitas vezes não conseguindo transmitir essa mensagem, mas mostrando na prática como que maus governos podem afetar as nossas vidas. De um modo geral, aqui no nosso estado, no Amazonas, como estão as políticas voltadas para esse público e o que é preciso inserir na eleição, cobrar de quem será dos que serão candidatos na eleição de outubro, uma atenção com o devido respeito que merece essa população? A gente sabe que nos anos do governo Lula e Dilma houve muito avanço, né? Então foram os anos que teve os fóruns de direitos humanos, aconteceu os encontros nacionais LGBTs, foi criado um sistema nacional LGBT, e no momento que Bolsonaro entra no governo, ele sai desmontando. Então, existia uma secretaria LGBT dentro do Ministério dos Direitos Humanos que se reduziu a uma sala com uma pessoa trabalhando, né? Ainda está empacado, por exemplo, no legislativo, a questão do casamento civil. Hoje, né, a população LGBT que quer pode casar, mas graças a decisões do STF, que entenderam que nós, LGBTs, temos direito à união civil.
mas não é algo que está na Constituição, que é uma legislação certa, né? Tanto que quando o Bolsonaro foi eleito, muitos de nós ficamos preocupados se seria possível, após o governo Bolsonaro, casar, né, adotar crianças. E acabou que, graças às decisões do STF, isso pode acontecer. Eu queria que você, de uma maneira bem didática, explicasse a necessidade desse tema, a união civil de pessoas do mesmo sexo, estar no ordenamento jurídico, uma vez que o direito já está garantido por um dos poderes da República, que é o Supremo Tribunal Federal. Didaticamente, para o público que não está afeito a esse debate e não entende um pouco, já está garantido, mas a população, a militância quer mais. Como é que é essa situação? Vamos colocar no leigo entender. Do seguinte modo: quando o Bolsonaro entrou em campanha, ele prometeu uma agenda liberal, uma agenda conservadora, uma agenda de redução do Estado, né, e uma agenda de combater o viés ideológico. Então, uma das agendas dele, do seu partidarismo, é falar sobre ideologia de gênero, algo que cientificamente nunca foi comprovado que existe. Então, até para a militância é complicado quando a gente é abordado sobre ideologia de gênero, né? Então, vamos supor que a gente, além do Brasil ter eleito Bolsonaro, tivesse eleito um legislativo tão conservador quanto ele em grande maioria. Seria muito fácil eles criarem algumas leis que vetassem esse direito à adoção, à doação de sangue, à união civil, entendeu? Então, o que o movimento tenta expressar para a sociedade é: se eu pago os meus impostos, se eu tenho acesso à saúde, à educação, à segurança, à moradia, que são direitos humanos, por que eu não posso também ter direito à união civil? O que me impede de ser pai através da adoção, de ser mãe através da adoção? Entendeu? Então, para essa parcela das pessoas LGBTs que se importam com a pauta, né, do casamento, da adoção, é sobre isso, é sobre você ter os mesmos direitos que a população não LGBT tem. É sobre os nossos governantes nos enxergarem da mesma forma que enxergam essa sociedade que se construiu à base da heteronormatividade, onde o que é certo, o que é aceitável é o homem, a mulher e crianças. E aí a gente vê, por exemplo, não só o presidente da República, mas os seus asseclas falando que família é homem, mulher e as crianças, né? Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, então a minha família ela não é válida, né? Quantas crianças não são criadas ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos avós, ou pelos tios, por uma série de situações que um presidente da República não consegue perceber por falta de sensibilidade, sabe? Porque ele tem uma agenda do mal. E essa agenda do mal, ela se resume a excluir tudo aquilo que não está de acordo com o que é imposto por essa normatividade. Então isso aí é um complicador e é um tema que, como eu citei aqui no início da nossa entrevista, certamente vai estar pautando essa eleição, essa agenda conservadora que parte da sociedade brasileira. E aí queria também uma consideração de você a respeito disso, que é essa parte da sociedade brasileira que está se tornando majoritária, que é no caso dos evangélicos. A interlocução com esses grupamentos, existem evangélicos mais liberais, menos liberais, como é que é a conversa com eles? Eu acho muito preocupante qualquer país que se afine completamente com religião. Eu tenho minha religião, Estado é laico, né? Eu tenho a minha religião, eu fui criado na igreja católica, numa escola católica, sou praticante da doutrina kardecista, entendeu? Mas em momento nenhum eu uso a minha fé para doutrinar, para impor, né, as leis daquilo que eu acredito para o coletivo. E é isso que aconteceu no país. Havia uma agenda neopentecostal, através principalmente das vertentes evangélicas, de ocupar esses espaços. Então hoje, por exemplo, você não elege... se não for pelo dinheiro, vai ser pela força das igrejas que estão nas comunidades. Então o Brasil ele se tornou um celeiro de candidaturas que são forjadas a partir dessa persona que é criada dentro das igrejas evangélicas e até na igreja católica. E aí quando você falou de Estado laico, né? A laicidade, ela não impede a pessoa de praticar sua fé, mas ela deixa claro que todas as fés são importantes naquele espaço. E não é isso que a gente vê, né? A gente, por exemplo, entra numa secretaria municipal em Manaus ou estadual, tem um culto evangélico da sexta-feira. Você recebe um e-mail institucional, como eu recebo,
enquanto professor na CEMED, com uma citação bíblica no início do e-mail. Eu não sou obrigado. Ainda que a gente venha, né, dessa fé cristã, eu não sou obrigado, né? Isso é até errado, porque está impondo. E se eu não for cristão, eu não tenho obrigação de ler aquilo. Então, o Brasil ele está se tornando ele cresceu muito, né? As igrejas evangélicas cresceram muito. Mas, assim, eu continuo acreditando que não são todas as pessoas que se declaram cristãs que são fundamentalistas, sabe? Eu acredito que tem muitos espaços onde a gente consegue dialogar. Eu mesmo convivo, conheço pessoas evangélicas que têm a mente muito à frente do seu tempo, entendeu? Gente que leva o evangelho a sério, gente que pratica o bem, que pratica a sua fé para si e não tenta impor ao próximo. O que é necessário é a gente entender que esse machismo, a homofobia, a própria corrupção, ela está em volta do crescimento dessas igrejas. Porque hoje o que acontece? A igreja, você entra numa comunidade, chega numa comunidade ribeirinha aqui em Manaus, você já vê uma igreja, entendeu? Você chega no bairro de periferia, tem 10 igrejas na mesma rua. E eu particularmente entendo que muitas vezes essa igreja ela tem um projeto. O projeto é manter a pobreza, porque a pobreza ela mantém a pessoa pagando o dízimo para sustentar esse sistema que hoje eleva pessoas que não têm compromisso com o poder público. Tem um projeto político, né? De influência. Bolsonaro foi eleito assim, né? Então hoje Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Onde fica o Xum? Onde fica os orixás? Onde ficam os espíritos guias nisso, entendeu? É complicado. É complicado. Mas avançando um pouco nessa discussão de outras minorias, você é secretário de movimentos sociais, como está, por exemplo, a causa indígena? Uma vez que o Amazonas é o estado que tem a maior população indígena de todo o nosso país. Como é que eles vão se inserir no debate político nessa eleição? Olha, o Amazonas ele resiste. Ano passado teve a cúpula, né, do meio ambiente, onde a gente teve muitas mulheres indígenas participando aqui do Amazonas. Eu acredito que... A cúpula que você fala é a COP? A COP de Glasgow, né? Lá em Glasgow. Então, assim, a gente teve algumas pessoas, uma indígena da etnia Sateré Assami, ela esteve lá representando. Bruna Brelaz, que é a presidente nacional da UNIC, né, é uma camarada nossa. Então, a gente teve muitos jovens, né, negros e indígenas participando. E a gente percebe que é uma militância que ela precisa se expandir. Porque hoje você entra na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e nas secretarias em geral, você não vê uma pessoa indígena no comando. Então, como que a gente vai propor políticas públicas de defesa desse solo, que é dos indígenas? Né? Nós chegamos aqui depois. Como que a gente vai propor essas políticas sem a participação das pessoas que são alvo dessas políticas, entendeu? Então, eu acredito que o Amazonas precisa começar a repensar, e quando eu falo Amazonas, eu estou falando da população amazonense, e como que a população indígena está inserida nisso, né? Hoje a gente tem em Manaus, por exemplo, um bairro indígena, mas será que esse bairro indígena dispõe de toda a infraestrutura que um bairro precisa para promover direitos humanos satisfatórios para essa população, entendeu? E como que nós, amazonenses, a gente lida com a questão da nossa identidade? Eu tiro o meu exemplo, eu não sei o seu, já sou mais o meu pai, quando me registrou, eu estou lá na minha certidão como branco, né? E eu não tenho essa leitura de branco em mim. E aí a gente percebe, eu conversando com amigos, que aqui no Amazonas a gente tem uma dificuldade de se reconhecer como negro, pardo, indígena, sabe? Com essas nomenclaturas que o IBGE ele cadastra a população. Então, para além das questões práticas da política pública, tem a questão do reconhecimento. A gente precisa entender que a nossa raiz, ela é indígena, ela é negra, entendeu? Ela tem algo muito maior do que a dominação colonial que os brancos trouxeram para o nosso país. Mas, a velha pergunta marxista, que é mais marxiana hoje em dia, né? O que fazer para inseri-los nesse processo de discussão? Porque parece que a gente tem um bairro indígena aqui em Manaus, tudo bem. Indígenas urbanos são, pelo menos me parece, né, não sou um estudioso da área, me parece que são bem diferentes de indígenas aldeados. Então, me parece que o grande problema está nos aldeados. Agora mesmo, com a Covid-19, boa parte da população indígena acabou influenciada por pastores, pelo discurso oficial, e não se vacinou. Então, é lá naquela ponta que o problema, me parece, está mais sério. Qual é a sua impressão? Por exemplo, eu acho que para responder uma pergunta dessa,
O ideal é passar uma tarde com pessoas indígenas que estão na militância. Vamos promover um fórum, então. Que está nessa militância, porque para mim é muito complicado falar, mas assim, olhando de fora, a gente percebe que, independente de ser indígena, tem algumas parcelas dos movimentos sociais que elas acabam se alinhando ao governo, né? Então a gente vê aí, por exemplo, tem um dos braços direitos e esquerdos lá do Bolsonaro, que é um homem negro, que ele tinha assumido a Fundação Zumbi dos Palmares, e ele é completamente contra a agenda do movimento negro, entendeu? A gente vê, Sérgio Camargo. Sérgio Camargo. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, Fernando Holliday, que é vereador negro, gay, e é contra a agenda do movimento LGBT e do movimento negro, entendeu? Veio de periferia, veio da pobreza, mas vai contra tudo isso. Então, é necessário, como tu perguntou, né? Como que a gente faz para aproximar? Tem que inserir. E os partidos políticos hoje, eles têm essa importância de chegar nessas comunidades e organizar. Qualquer governo, ele se estabelece a partir da organização, né? Então, hoje o PCdoB, por exemplo, ele sempre foi o partido das mulheres, né? Um partido onde teve Vanessa Graziotin, onde teve Lúcia Antoni, né? Tantos nomes que se forjaram dentro do PCdoB e que são nomes que até hoje a cidade lembra porque são nomes progressistas, mulheres. Então, os partidos eles precisam abrir e colocar no debate, no centro desse debate, indígenas, LGBTs, pessoas negras, entendeu? Para que de fato a gente consiga ter um local de fala ocupado genuinamente. Eu acho que a gente deu uma boa passeada por um tema que aqui no Real Time a impressão é que ele estará pautando boa parte dos debates que acontecerão nessa eleição. Então já desejo a você que consiga no movimento colocar esses temas e melhorar a situação dessas populações que são supostamente minoritárias, né, mas a gente percebe que eles já são uma maioria silenciosa. Né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Sempre houve, né, Gerson? A população LGBT sempre esteve presente desde que o mundo é mundo. Só que só no século passado os estudos começaram a evidenciar essa existência, esses corpos diversos, entendeu? Novas necessidades. Essas necessidades, essas agendas políticas, né? Nossos corpos são políticos. Então a gente sempre esteve presente, seja como LGBT, né? A questão da pauta indígena, do movimento negro. O que falta é a população começar a entender que essas pessoas precisam ocupar espaços políticos. Muito obrigado mais uma vez. Que agradeço. E a você que nos acompanha, muito obrigado mesmo. Se gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, deixe o seu recado aí no nosso chat. É muito importante para a gente saber a sua opinião. E considere assinar o nosso canal no YouTube, @RealTime1. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.